Fala pessoal, estamos começando mais um Centralcast. Antes de começar, gente, eu te convido a curtir, comentar, compartilhar. Então, você que tá aqui, se inscreve no canal. Se você tá ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir, dá 5 estrelas e bem-vindo a Centralcast. Fala pessoal, eu tô aqui com uma convidada, gente, super especial. Ela já contou parte do seu testemunho no culto de quinta-feira. E, gente, com vocês, Érica Fernandes. Oi, gente, meu nome é Érica. Tô muito feliz de estar aqui hoje contando um pouquinho mais do meu testemunho, com mais detalhes, né? Gente, eu fiquei, assim, bobo com aquele testemunho. Eu tava no púlpito. Tu viu a gravação depois? Sim, Viu que tu também compartilhou. Sim. Gente, aí eu fiquei assim... Eu ia contar um testemunho também, gente. Eu tinha um testemunho, mas depois que eu ouvi da Érica, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Tipo assim, que testemunho impactante. E eu, assim, convidei pra gente impactar, porque a gente às vezes passa por muitas coisas na vida e não compartilha. E, tipo assim, tá perdendo a chance de abençoar várias vidas aí que às vezes passaram por situações parecidas ou estão passando por um momento assim... É complicado na vida e para lembrar que Deus, né, continua o mesmo. Tanto que na introdução desse podcast de testemunhos é diferente, que vai falar que somos testemunhas de Jesus. E tipo, realmente Jesus ainda vive, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Não muda. Eu falo pra caramba, mas fala aí, Érica, como é que aconteceu isso tudo na sua vida? Olha, esse testemunho foi muito difícil de contar. Porque eu era uma pessoa muito tímida, né? Eu falo que eu era porque agora é completamente diferente. Não sei o que está acontecendo comigo. Mas quando Deus começou a agir na minha vida, me curando, tive sonhos, e Ele falando comigo, depois disso eu achei o quê? Tá ótimo. Fui curada, fui transformada, vou ficar aqui, não vou fazer mais nada. Não, mas Deus ele começou a me confrontar para eu contar o testemunho. Até mesmo o pastor ele sempre falava, Érica, conta o testemunho que outras pessoas precisam ouvir o testemunho. Eu falando, não, de jeito nenhum. E um pouco antes eu sempre falava assim, eu tive até um sonho com Eliel, com essa mesma roupa, gente, para você ver que realmente é de Deus. E eu sonhava que eu estava entrando nessa sala e era o meu dia de gravar. Caraca! E eu acordei. E quando eu acordei, eu falei assim, meu Deus, nunca serás. Isso jamais vai acontecer na minha vida. Porque eu nunca ia falar. Ia guardar isso para mim. Mas Deus ele começou a movimentar no meu coração muitas outras coisas que eu realmente precisava. E naquela semana, eu conversava com a minha prima, né, a Grace, e naquela semana eu falava assim, Grace, eu não tenho coragem de falar o meu testemunho, eu não consigo. E Deus ele começou a falar comigo. Até um dia eu cheguei na minha casa, não tinha ninguém na minha casa, coloquei um louvor alto. E ali eu comecei a louvar, gritando. Deus, e nesse louvor fala assim, Deus, se tiver um disposto, eu estou aqui, Senhor. E eu comecei a gritar, Senhor, estou aqui, me usa, eu quero fazer sua vontade. E na mesma hora o Espírito Santo começou a falar no meu coração, ministrando. Então fala o seu testemunho. Nossa. Aí eu falei, não, Senhor, isso não quero não foi esse que eu pedi. Não consigo pegar aquele microfone. Se eu pegar o microfone, eu vou começar a me tremer toda. Não consigo. E aí, o Espírito Santo, então você vai... Fala! Você não quer ser ousado? Então fala. Aí eu comecei a chorar muito, falando, Deus, como que eu vou falar? Eu não consigo falar. E aí eu fui, passou um tempo, passou uns 2 dias, e... Aí eu parei e falei assim, não, hoje, é hoje. E era na quinta-feira. Hoje eu vou falar meu testemunho, não quero saber o que vai acontecer. E durante aquele dia, eu comecei a pensar assim, alguém vai estar ali, vai precisar ouvir esse testemunho. E eu comecei a sentir isso muito forte no meu coração, que naquele dia tinha uma pessoa que precisava ouvir o meu testemunho. E realmente teve. Caramba. Foi muito, assim, incrível. E aí tá. Aí agora eu vou contar meu testemunho um pouquinho, né? Como eu contei. Quando eu tinha 2 a 3 anos, eu comecei a ter muitas lembranças muito ruins. Algumas coisas aconteceram na minha vida que eu lembrava de coisas, cenas com meu pai,
Não coisas ruins, assim, mas me marcou muito. Cenas com família, cenas nas cidades onde minha mãe passava. Eu conseguia lembrar muitas coisas. E eu, um tempo atrás, quando eu fiz 12, 13 anos, falei assim, mãe, eu lembro disso, disso, disso e disso. E ela ficou surpresa. Ela falou assim, como você consegue lembrar disso se você só tinha 2 ou 3 anos? Nem eu consigo lembrar direito, você falando eu consegui lembrar agora. E realmente, aí ela ficou assustada. Eu falei, não, alguma coisa tem, né? E eu cresci sem pai, né? E através disso, me trouxe muitas marcas na minha vida, Eliel, né? Eu era uma pessoa completamente insegura, né? Uma pessoa completa, não conseguia falar com as pessoas, olhar nos olhos. Eu não conseguia me expressar, eu tinha medo de me expressar. Eu não conseguia, sempre falava assim, eu não vou falar nada porque a pessoa ali pode achar alguma coisa ruim, então pode achar que eu sou isso, isso, aquilo. Não. E eu colocava essas barreiras na minha vida. E quando eu era pequena, minha mãe, ela sofria muito com meu pai. Muito mesmo. E minha mãe, ela saiu, ela se separou do meu pai, né? Meio que fugida, e ela começou a andar em casa por casa, porque ela sozinha com 2 crianças, e ela não sabia o que fazer, né? E ela andava na casa dos irmãos, né? E teve um momento que teve um momento que entramos nessa casa que eu não sei quem é, não faço a mínima ideia. E essa moça, ela tinha 2 filhos. E um dos filhos, ele me tocou. E eu guardei isso, porque sumiu na minha memória, né? Completamente. E ele me levava, né? E me tocava e desapareceu. Fomos para São Paulo, né? E ali moramos com a minha avó por muito tempo e crescendo. E ali eu era uma criança totalmente diferente das outras crianças, muda, Caraca. não conseguia fazer nada, sempre achava que as outras eram melhor e eu não prestava para nada. E até mesmo eu fui crescendo com isso. Até que, um tempo atrás, eu falei assim, meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Aí, com 12 anos, eu entrei numa igreja, lá em São Paulo, metodista. E eu participei por muitos anos dessa igreja. E nessa igreja, eles sempre falavam assim, eu contava a minha história, nem toda a história, porque eu não lembrava muitas coisas, que Deus ele foi me mostrando agora. E ali, começaram a ministrar falando que eu era curada. Pronto, eu era curada, tudo certo. E ali eu trabalhei na igreja, servia ao Senhor, fazia tudo, 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 tudo. Mas tinha um porém. Eu não conhecia o pai. Não sabia como ser uma filha, né? E com 18 anos eu saí da igreja. E com 18 anos, quando eu saí da igreja, eu comecei a fazer muitas coisas erradas, que Deus não se agradava, e vim para cá. Aí eu descobri que meu pai estava para cá. Caramba. Falei, agora vai ser o momento, eu vou conhecer ele, tudo certinho. E eu não sabia nada dele, nada, nada, nada. Aí eu vim, cheguei aqui no Rio de Janeiro, a nossa família reuniu toda, né, para apresentar. Aí foi muito bom aquele dia, né? Mas a gente não tinha esse contato. Eu não sabia ser filha e ele também não sabia ser pai. Então a gente não conseguia alinhar as coisas, de jeito conectar. nenhum, né? Aí o que aconteceu? Eu fui me afastando, né? E ele também se afastando, mesmo morando em Conceição, a gente começou a se afastar porque a gente não sabia que tinha essa troca, né? Aí foi isso. Aí eu voltei, eu vim para cá, né? A minha tia Tânia me convidou para vir para cá, mas eu não conseguia permanecer de jeito nenhum. Eu sempre ficava um tempo aqui, na época era até o Luiz Cláudio, que estava na liderança dos jovens, e eu gostava, mas eu não conseguia, porque tudo na minha vida eu não conseguia prosseguir, tinha aquele limite, né? E eu saía da igreja, aí eu voltava, saía, e eu não conseguia de jeito nenhum. Aí até que o meu filho nasceu, tive ele, e passando do tempo percebemos que ele era autista, e através disso Deus começou já trabalhando através disso na minha vida, né?
muitas coisas começaram a acontecer e eu falava assim, Deus, quando eu descobri, eu falei, Deus, como pode eu ser uma mãe de um autista? Eu não sou ninguém, eu não presto para nada, eu não tenho capacidade, não tenho, como que eu vou fazer isso? E eu chorava, e muitas vezes, e nesse tempo, eu falei assim, Deus, tira a minha vida, eu não quero mais permanecer, eu não consigo. E antes disso, eu tentei muitas vezes tirar a minha própria vida, com medicamentos, com a faca. Eu tentei fazer muitas outras coisas porque eu me sentia inútil. O que eu estava fazendo aqui? Se eu não prestava para nada, se eu não servia para nada, né? E eu tinha sempre essa opressão na minha vida. E quando eu descobri que meu filho era autista, eu quase entrei em depressão. Eu fiquei muito triste, muito assim, eu tive aquele momento de luto, né? Eu queria ficar só dentro de casa, não queria sair com ele, não queria fazer nada, né? Até mesmo eu levava ele para a igreja, assim, às vezes eu comecei a ir para a igreja lá em Guaratucaia, mas como não teve, tinha na época salinha, né? Aí eu falei assim, não, então eu vou tentar voltar para a central, que é necessário, porque eu preciso sair disso, eu preciso fazer ele também se movimentar, né? Crescer com outras pessoas. E ali, eu vim. Aí eu falei com o pastor, né? Ele me recebeu muito bem, falou, vem, tudo. Mas Deus já estava alinhando tudo. Já estava preparando tudo. Ele colocou meu filho para eu voltar, ter força, mostrar que eu tenho força, que eu preciso, né? E eu fui. Aí eu percebi que tinha cursos. Aí eu tentei na primeira, não consegui. Aí eu falei assim, então eu vou na segunda turma. Não sei se era a segunda ou na terceira turma, alguma coisa assim. E eu entrei no curso. Mas para que eu fui entrar naquele curso? Passei muito mal, gente. Era de cura e libertação, né? Cura e libertação com a Rose. E ali eu passava muito mal, primeira aula. Meu Deus, eu não conseguia ficar. Eu passava mal, meu coração parecia que explodia, o meu peito... Nossa, era uma coisa muito forte. Que é somente a palavra, o curso é muito forte, né? Acredito que os outros cursos também sejam. E ali Deus ele começou a falar muito forte comigo. E falando, e cada aula, segunda aula, terceira aula, eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. E eu chorava. E teve uma vez que eu até saí da aula assim, desesperada, fiquei assim, no meio da aula, e fui lá para fora. Aí eu comecei a me tremer toda. Eu falei, não, tem alguma coisa. Tem alguma coisa que está acontecendo comigo. E eu falei assim, então eu vou conversar com a Rose. Falei com a Rose, que é a professora. Falei, Rose, é isso, 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 isso. Eu contei toda a minha vida para ela, toda, sem esconder nada. Eu dei nome aos bois, tudo, né? Me esvaziei. Naquele momento que eu precisava me esvaziar. E eu me tremendo muito e chorando. E eu fiz até uma lista, né, para não esquecer, porque realmente eu precisava contar. Eu precisava tirar isso de mim. E eu comecei a contar tudo. E ela falou assim, olha, você precisa de um pai. Vamos conversar com o pastor, porque ele precisa saber disso, ele vai te orientar mais. Eu falei, meu Deus, jamais! Um pai? Eu não quero, não. Deus me livre. Aí eu tentei fugir, né? Marcamos segunda-feira, do domingo à noite, assim, no culto. Eu falei, Rose, não consigo. Aí comecei a inventar umas histórias. Ela, não, você vai. Vim. Com a cara e a coragem, vim. Falei, não, eu tenho que ir. E Deus, ele me sustentando, né? Aí eu cheguei, falei tudo para ele. Comecei a me tremer muito. A Rose começou falando, e eu passando muito mal, falando, meu Deus, uma presença de um pai na minha frente. O que eu estou fazendo aqui? Eu não conseguia olhar para ele. E ele começou a me orientar. E ali eu falei assim, nossa, e eu saí dali curada. Falei assim, eu estou curada. Glória a Deus, acabou. Não tenho mais nada para fazer na minha vida. Aí eu entrava, toda vez que eu entrava na igreja, até mesmo, muitas vezes, eu entrava na igreja assim com uma tristeza muito forte no meu coração, e ninguém sabia. Eu sempre estava sorrindo, sempre alegre, feliz, o pessoal me abraçava, mas ninguém sabia. E teve um culto que até mesmo eu pedi até assim, Deus, eu não vou conseguir mais, eu não quero mais, eu não sei mais o que eu faço. E eu já fui assim transformada, né? Já fui liberta, mas mesmo assim ainda tinha um negocinho no meu peito, assim, sabe? E ali eu sentei naquele culto. Quando eu sentei naquele culto,
veio uma voz muito forte no meu coração, em mim, parecia que era a minha própria voz, mas não era a minha voz, porque eu nunca ia pensar nisso, Sim. né? Eu nunca ia imaginar aquelas palavras. E veio no meu coração, assim, e eu comecei a me tremer muito, muito, muito. Eu fechei meus olhos, assim, e aquela voz, eu sou seu pai. Eu sou o seu pai. Eu te amo. E ficou aquele culto, até a metade do culto, falando isso no meu coração. E eu falando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu chorando, chorando muito. E ele não parava de falar, Eliel, não parava. Eu sou o seu pai, com muita autoridade. E para entrar na minha mente que ele realmente era meu pai. E ele me amava, né? E ali eu não entendia muito bem, mas tudo bem. Fui para casa, falei, Deus, alguma coisa eu tenho que mudar isso. Eu cheguei em casa, comecei no dia seguinte, falei assim, olhando no espelho, falei assim, eu sou filha, eu sou amada, sou escolhida, eu sou restaurada, ele me ama, eu sou amada. E comecei a falar tudo aquilo que um dia eu escutei, ao contrário daquilo que eu escutei, né? E comecei a praticar isso sempre. Aí passou um tempo, uns 3, 4 dias mais ou menos, eu tive um sonho muito forte. Esse sonho eu tava presa, né? E quando eu escutei a voz do Senhor, de Jesus mesmo, eu escutei ele falando assim, muito forte, eu te liberto, eu te livro. E naquele sonho, naquela hora, eu fui liberta. E naquela hora, eu consegui receber o amor de um pai. Porque quando eu acordei, já estava tudo diferente. Eu consegui me aproximar, a minha oração já estava diferente. Eu consegui falar com ele como um pai. E também amar ele como um pai. Porque eu não amava. Até mesmo lá em São Paulo, quando eu servia na igreja, fazia as coisas da igreja, eu não amava ele. Eu fazia as coisas da igreja. Eu fazia tudo, eu estava no culto sempre, mas eu não amava de todo o coração. E nem conseguia receber ele, o amor dele. E ali eu fui transformada através daquele sonho. E depois daquilo, Deus ele começou a fazer muitas coisas na minha vida. Consegui contar o testemunho na igreja, meu Deus do céu. Consegui falar, falar com os irmãos. Eu não conseguia falar com os irmãos, Eliel. Eu não conseguia abraçar, eu não conseguia conversar. Até a Grace, minha prima, falava assim, Érica, sai daí, vai conversar com aquela pessoa. Eu não conseguia de jeito nenhum, porque eu era muito travada. Mas hoje já consigo falar com as outras pessoas, eu já consigo me abrir, consigo me expressar, mesmo não, assim, não importa que a pessoa está pensando de mim, não importa que a pessoa vai falar de mim, eu já consigo ver quem sou eu, quem eu sou. Eu sou filha. Eu tenho segurança disso, entende? Então, mudou muito isso. Eu estou completamente muito mudada. Eu sou outra pessoa. Gente, isso é muito verdade, porque assim, a nossa identidade tá ligada diretamente em como a gente enxerga o amor de Deus e enxerga o quanto nós somos amados. Sim. Porque, tipo assim, quando a gente não se vê amado, qualquer outra palavra que recaia sobre a nossa vida é verdade. Sim. Tipo, a partir do momento que a gente, tipo, não acata a verdade da Bíblia, o que Deus diz sobre nós, sobre a nossa vida, a gente acata o que qualquer pessoa fala sobre a nossa vida. Sim. E, Érica, e, tipo assim, qual foi a coisa mais difícil para você, assim, dissolver isso hoje em dia? Tipo assim, como é que você se vê hoje em dia? Meu Deus, eu me vejo outra pessoa. E não eu me vejo, né, assim, outras pessoas que estão perto de mim falam que eu sou completamente diferente. Eu estou muito diferente, eu estou mais ativa, né? Eu estou mais comunicativa, eu estou mais segura naquilo que eu estou fazendo, né? E como a opressão ela vinha me acompanhando desde pequena, né? E que essa opressão já queria me levar à morte, Sim. né? E Deus ele me mostrou algo que eu sou totalmente diferente daquilo que eu vivi tanto tempo, né? Eu estava você podia tão acatar e oprimida. falar, essa sou eu. Sim, e hoje eu posso falar que essa aqui sou eu. Caramba, isso é verdade. Teve um livro que eu li muito bom, muito bom.
falando que todas as identidades estão em Cristo Jesus. Sim. Que enquanto a gente não está em Cristo Jesus, o que a gente vive é uma falsa identidade, porque o verdadeiro motivador do ser é Ele. E tipo assim, quando você realmente se descobre nele, você vai vendo, caraca, tudo que eu vivi era mentira e o que o Cristo diz sobre mim é verdade. E Eliel, e isso pode ver que é um plano maligno, né? Porque as pessoas hoje, sempre teve isso, as pessoas que não têm um pai presente, né? É um plano maligno mesmo, porque não consegue ver um Deus como um pai. Não vê como um Deus presente, um pai que está ali todo o tempo, um pai que está pronto para te escutar, sentir a presença dele. É algo que acontece hoje que o inimigo ele faz isso. Faz de tudo para uma pessoa não ter um pai, porque através daquilo você começa a ter várias barreiras na sua vida e você começa a se afundar cada vez mais. Mas não, Jesus ele vem, ele restaura, ele mostra que tem o Pai sim presente, que tem um Pai que sempre está ali e ele mostra todo o tempo que ele está presente, todo o tempo, quando você chama, ele se faz presente a todo tempo, né? Caramba, Érica, muito bom. E o que você tem para dizer para pessoas que estão passando pela mesma situação? Eu tenho a dizer que você não está sozinha, você não está, você não foi esquecida, não foi excluída. O Espírito Santo, ele está ao seu lado, não importa onde quer que você esteja. Ele te visita, ele vai te visitar e vai te mostrar que você tem um pai. Mesmo que você tenha dificuldade, você viu que você tem essas vozes na sua mente, você é insegura, você tem medo de falar, porque sempre tem alguma raiz, né? Sempre tem alguma coisa que lá atrás que leva a isso. Procure ajuda. Procure pessoas que vai te orientar no caminho certo. E você que já tem um testemunho para contar, conte. Conte, porque o testemunho ele traz vida para outra pessoa. E como eu contei esse testemunho naquele dia, realmente tinha uma pessoa que realmente precisava. E ela até veio falar comigo e foi libertador. Caramba. Porque realmente Deus ele cura através de testemunho. E você precisa contar o seu testemunho. Não tenha medo. Chega, você precisa. E a partir do momento que você conta o seu testemunho, você só vai evoluir cada vez mais. E o Espírito Santo vai te usar cada vez mais através do seu testemunho. Nossa, isso é muito verdade. Tem uma vez que... Eu não lembro quem falou, gente, mas eu lembro da frase. Que quando você consegue contar algo sem dor, é porque realmente aquilo a ferida já cessou. É tipo quando você tá com um machucado, tá com um band-aid, tipo, band-aid não significa que curou. Significa que tá ali o band-aid. Aí tu passa a mão, ainda sente uma dor. E quando não sente mais dor, aquilo já foi curado, já trouxe refrigério. Ah, Érica, Jesus é lindo. Eu só fico pensando nisso, porque às vezes a gente passa por tantas coisas na vida, às vezes, gente, é isso também. Você mesmo se autocastiga, você mesmo se prende falando que você não é capaz, que você não vai conseguir chegar lá. E tipo, quando você começa a dar mais valor à voz do Espírito Santo... É doideira. Muito diferente. E cura a libertação também, né? Imagina se você não tivesse entrado no curso. Jamais, gente. Doideira, né? E eu até mesmo pensei antes do curso, falar com outras pessoas sobre o meu problema, mas não ia me ajudar tanto, né? Talvez ia ser até lá no passado. Você já está curada. Já está liberta. Segue a sua vida. Mas não. Sempre tem um processo, uma pessoa realmente de Deus que vai te orientando e vai te mostrando. E o Espírito Santo vai se movendo naquele lugar, né? Dentro de você também. É muito bom. Érica, muito obrigado por contar seu testemunho. Muito obrigado mesmo. Gente, já tem uma parte do vídeo lá no canal da Centralcast no Instagram. Se vocês quiserem ver, assim... ver ambos, porque às vezes alguns detalhes estão lá e outros detalhes estão aqui. Vão lá assistir, tá no Instagram, Igreja Apostólica Central. Érica, fala aí tuas redes sociais, porque tu também postou. É bom que o pessoal te conhece. Fala aí. Minha rede social é EricaMMF. E é Instagram, né? Isso, Instagram. Então é isso. Érica, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Tem algum agradecimento a fazer? Agradecer a Rose, meu Deus do céu, que me acompanhou nessa fase, né? Tão complicada, mas
um resultado tão bonito. E o pastor também, que me acompanhou, e Priscila, só tenho a agradecer a eles, que sempre esteve ali me orando, intercedendo por mim. E se não fosse eles, meu Deus, não sei aonde eu estaria, né, hoje. Porque através da vida deles, ferramenta do Espírito Santo, hoje eu posso contar o meu testemunho e olha onde eu estou. Ah, gente, que legal. Gente, essa é a Centralcast. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Você está ouvindo pelo Spotify, segue lá, dá 5 estrelas para esse episódio. E é isso, gente. Uma ótima semana para vocês. Érica, muito obrigada. Obrigada a você.